Hoje eu recebo a doutora Eliane Oliveira. Ela é formada pela UFC em pediatria e é especialista em neonatal. Ela também é professora da Escola de Medicina e é voluntária do Movimento do Brasil Sem Aborto. Vem falar sobre a campanha a favor da vida. Doutora Eliane, que prazer recebê-la. Prazer todo meu. Muito obrigada pelo convite. Vamos esclarecer essa dor e esse sofrimento sobre esse assunto, né, que é o aborto. Doutora Eliane, a senhora é voluntária da campanha Brasil Sem Aborto. E como funcionam as atividades que defendem esta campanha? Então, essa é uma entidade supra-religiosa, supra-partidária, nacional, um movimento nacional. No Brasil inteiro a gente tem trabalhos da campanha Movimento Brasil Sem Aborto, em defesa da vida, não é? E temos vários segmentos, trabalhos com as mulheres, depende do estado, depende da especialização. No meu caso, como sou voluntária, sou médica, pediatra, neonatologista, cuido de bebês, então eu me proponho, sempre que solicitada, a dar alguns esclarecimentos técnicos que já se tem hoje a respeito da defesa da vida, né, contra o abortamento. Contra o crime, né? Contra o crime, exatamente. Qual é o perfil da mulher que faz aborto clandestino? Que tipo de pensamento vem à mente de uma mulher na hora que ela toma essa decisão? Olha, os estudos tem muitos estudos feitos em países onde o aborto foi liberado, né? Então já se sabe que a mulher, quando ela recorre ao aborto, geralmente ela se sente sem escolha. Ela geralmente é desamparada pelo parceiro, não tem apoio da família, não tem uma estrutura social, não é? E também nós sabemos que a gente vive numa sociedade extremamente capitalista, não é? Que está coisificando as pessoas, as relações, não é? E visando principalmente o lucro, né? Basicamente o lucro. Então, na realidade, são pessoas que estão com uma visão de mundo distanciadas da espiritualidade, porque também é importante, quando a gente fala assim, precisa ter planejamento familiar. Mas, na realidade, o mais importante é a reflexão sobre os valores, sobre o sentido da vida, não é? Então, nós precisamos realmente de uma espiritualização do ser humano de forma mais intensa, né? Então, essas mulheres que praticam o aborto, por exemplo, foram feitos trabalhos lá em São Paulo, numa sociedade carente, numa comunidade carente, com meninas que tinham sido estupradas e mulheres que tinham sido estupradas pela Unifesp, esse trabalho. Nenhuma delas pediu abortamento, todas pediram atendimento médico e uma condição melhor para os filhos, não é? Nenhuma delas pediu aborto, né? Então, assim, é uma situação que a gente percebe de desinformação e de desamparo, muitas vezes, na maioria das vezes. E existe algum amparo legal feito pelo governo? Existe casas de caridade que possam acolher a pessoa que está nessa situação e não tem para quem correr, não sabe o que fazer, se acha sem opção e aí acha que o aborto é a única opção? Existe um lugar para isso? Olha, nós temos assim, organizações não governamentais, né, pessoas que são voluntárias que também fazem parte do movimento em defesa da vida. Por exemplo, em São Paulo tem uma campanha, se você quer fazer um aborto, procure-nos. Aí a pessoa vai pensando que vai ser apoiada, na verdade vai ter uma rede de voluntários que trabalham para que aquela mulher seja amparada, seja esclarecida, seja apoiada psicologicamente. Mas são poucos ainda, né? A gente tem assim, um trabalho de formiguinha que está realmente promovendo uma conscientização a nível nacional, né? Mas não é ainda tão intenso quanto nós necessitamos na realidade. Mas com certeza, todas que estiverem numa situação assim, se falar do desespero que está passando e dessa opção de ter que abortar, matar uma criança, um inocente, com certeza pessoas vão se tornar solidárias e ajudar essa pessoa a ter o filho, que já que se ela não puder vir a criar, que ela tenha o filho para doar, né? Para porque a adoção e doar um filho é um ato de amor.
Com É melhor do que se certeza. tornar uma pessoa criminosa, com problemas psicológicos para o resto da vida. Porque isso é uma atitude sem volta. Não é? Exatamente. Com consequências seríssimas. Como Exatamente. fica o psicológico de uma mulher que faz tudo isso? Então, já se tem estudos, o importante é que a gente explique que todas essas informações são baseadas em estudos técnicos nos países onde o aborto é liberado. Então, já se sabe que existe a síndrome traumática pós-aborto, que a mulher que faz o aborto provocado tem um alto risco de depressão grave, que não responde aos medicamentos, principalmente na menopausa. Tem relatos de mulheres que abortaram 50 anos atrás e estão sofrendo as consequências 50 anos depois. Aumento de tendências de tentativas de suicídio, uso de drogas, né? Abuso de álcool, problemas no sono, relacionamentos complicados, elas não conseguem, né? Porque, na realidade, a cicatriz psicológica, emocional, a dor emocional é intensa, porque vai agir no que existe de mais profundo na essência da mulher, né? Mesmo aquelas mulheres que negam, que às vezes a gente diz assim, minha colega fez um aborto e foi assistir um cinema. Mas essas que entram em processo de negação, que dizem que isso não é nada demais, mas sabe-se também que essas pessoas elas terão mais dificuldades, e mais problemas e mais dificuldades no tratamento. E muitos dizem, eu não estou nem aí, o corpo é meu, eu faço, mas só que antes do corpo ser dela, o corpo é morada e templo do Espírito Santo. E se ela está levando uma vida, o corpo não é mais só dela. Exatamente. Ela tem que respeitar tudo isso. E como é para a criança? Porque a criança, desde o útero, ela já tem sentimento, já pensa, os estudos né, provam Mostra, isso. exatamente. Então, como é? Descreva aí, doutora. A senhora, como pediatra e neonatal, a senhora tem bastante entendimento dessa área. Na verdade, já se sabe desde 1827 que a vida humana começa na fecundação, quando se junta o espermatozoide com o óvulo, né? Foi um pai da embriologia moderna, chamado von Baer, que viu no microscópio esse evento e constatou que o desenvolvimento humano é um processo contínuo. E hoje sabe-se que quanto mais prematuro o bebê, mais dor ele sente. Então imagine você esses abortamentos crudelíssimos, né? Que a pessoa esfacela o corpinho do bebê, então eles sentem dores lancinantes, porque o bebê ele sente mais dor e de forma mais prolongada do que um adulto, porque ele não tem a parte da inibição da dor, demora mais a amadurecer, não é? E também o bebê já tem uma vida emocional muito precoce. Imagine você que tem uma pesquisadora na Inglaterra, Madalena Goetz, que ela já marcou as células que, na primeira divisão do zigoto, essas células já definem o organismo, o destino do ser humano. Ela, esse ano, também fez um trabalho que no 7º dia também já marcou, 7º dia do desenvolvimento, já marcou as células que vão formar o cérebro do bebê. Imagine também que com 21 dias de desenvolvimento da gestação, que é quando a mulher sente que a menstruação, sentiu falta da menstruação, então o neném está no 21º, 22º dia de vida do desenvolvimento, já tem um coraçãozinho ali batendo, o sistema cardiovascular é o primeiro a entrar em funcionamento no ser humano, né? E o bebê, ele tem emoções, ele aprende intraútero, então o bebê adora música clássica, Vivaldi, Mozart, o bebê sonha, o bebê brinca, não é? Ele sabe se é acolhido ou não. Para ter uma ideia, a criança, que se colocarmos 100 mulheres conversando diante de um recém-nascido, o bebê identifica a voz da mãe e do pai, né? Então, ele reage quando se sente ameaçado, molestado. E também, esses estudos têm mais de 30 anos. E os bebês também, a personalidade do adulto, eles têm o reflexo da vivência intrauterina. Muitos traumas de gestação, de nascimento, né? Criança que se sente rejeitada, que não é acolhida. Então, assim, na verdade, é importante, principalmente se for uma mãe de valores cristãos, que ela possa orar
não é? No seu ventre, pedir a Deus por aquela criança, ler histórias para aquela criança, colocar músicas suaves, não é? A criança que ouve músicas clássicas, ela com certeza vai gostar de músicas clássicas depois, né? Então é muito importante esse processo de educação já intraútero. Isso é verdade, o meu filho passou por isso. E o segundo também eu tive situações traumáticas e ele já nasceu bem assustado. E muitas mães hoje em dia não precisam recorrer a essa prática do aborto, porque em todas as religiões, em todas as situações, existem pessoas dispostas a ajudar a evitar um aborto. Então eu acho assim que o aborto não é a única saída. Então, depois, no final do programa, eu gostaria que a senhora desse algumas alternativas de como a pessoa, às vezes, que está nessa situação, não encontra saída, apresente algumas sugestões de saída. E o mais interessante também que a senhora estava falando, né, que o feto, quanto mais novo, mais docente, porque aí a pessoa diz assim, não, mas ainda é tão pequenininho, não tem ainda nem um mês, não tem... Então, quer dizer, isso aí não vale mais, né? Porque é pior até. Não vale. E como lidar com a mentalidade abortista tão presente na nossa sociedade? Porque também existe uma linha da sociedade, graças a Deus no Brasil, a minoria, que é a favor do aborto. Olha, eu acredito que tem a ver com a desinformação também. Por quê? Porque além de existir uma mentalidade na nossa sociedade contemporânea hedonista, materialista, não é? Imediatista, consumista, então isso tudo predispõe a uma ausência de reflexões em cima de valores mais consistentes. Hoje a gente vive a cultura do efêmero, não é? Mas também falta de informação. Por exemplo, se fala nos meios oficiais, inclusive, né, do governo, que prometendo abortamento seguro nos hospitais. Olha, nunca vai existir abortamento seguro. Por quê? Em termos físicos, em termos biológicos. Porque todo procedimento invasivo, ele tem riscos de insucesso. E insucesso não é erro médico, né? Então, a mulher que vai fazer uma curetagem, o médico pode fazer uma curetagem um pouco mais profunda e depois ela não recuperar aquele útero e ficar estéril para o resto da vida. Pode perfurar o útero e aí ter uma hemorragia e precisar de uma transfusão de sangue. Nunca vai existir transfusão de sangue segura. Então, a pessoa, por causa da janela imunológica, pode contrair uma AIDS, por exemplo, um HIV, né? Pode ter uma hemorragia e sangrar e morrer dessa hemorragia. Pode ter uma infecção e morrer de uma infecção. Pode lesar a alça intestinal, bexiga, não é? As próprias tubas uterinas. Isso são riscos de insucesso. Por isso que muitas vezes a pessoa vai fazer uma operação e fulano morreu, porque todo procedimento invasivo ele tem risco de insucesso. Então, não é verdade essa promessa de abortamento seguro. Isso a gente falando dos riscos físicos, mas nós já comentamos os riscos psicológicos que são tão ou mais graves, porque como você mesma esclareceu, são para o resto da vida da pessoa. Né? É uma cicatriz emocional. Nunca, já se sabe, por exemplo, que quando chega a data daquele abortamento, ou que o bebê teria uma idade X, que a mulher vê uma criança com aquela mesma idade, ela desmonta emocionalmente. Né? Então, é uma cicatriz psicológica e emocional muito grave. E tem casos, eu tive uma amiga que uma parenta dela praticou o aborto, só que ela não sabia, eram duas. Então, uma foi abortada e depois a outra nasceu. Então, cada vez que a mãe tem que olhar para aquela criança, ela lembra eu quero até às vezes chorar com essa história, lembra da que deixou de nascer. Você vê como é uma violência contra a mulher, não é, Eugênia? Porque a gente também, assim, é pena de morte para um inocente que não pode se defender, é um infanticídio, né? Agora, é também uma violência terrível contra a mulher, por isso que eu acho que é importante um programa como esse, que esclareça, porque nós estamos falando em termos técnicos, de estudos, não é uma coisa no terreno do achismo, entendeu?
Então, a mulher, ela não está informada desses riscos possíveis biológicos e psicológicos, porque se divulga que você vai ter abortamento seguro no hospital. Não existe isso. Todo mundo sabe que você pode morrer de infecção hospitalar, morrer de um acidente anestésico, né? Que isso é risco, não é erro médico, é insucesso inerente a qualquer procedimento invasivo, não é? Então, acho que é importante esse esclarecimento para as mulheres. E qual é o melhor método para combater uma gravidez indesejada, para não vir a ficar grávida? Mais seguro, prático? Olha, excelente essa sua pergunta, né? O melhor método é o método do planejamento familiar. Planejamento familiar não é apenas você saber que pílula você vai usar, que método técnico você vai utilizar. Não são apenas informações técnicas. Na realidade, planejamento familiar envolve reflexões em cima de valores, né, da compreensão de uma maternidade responsável, de uma paternidade responsável, não é? O sentido da vida, o significado da vida. Então, a gente vê, na verdade, que nós precisamos de escolas em horário integral, de qualidade, pública para todo cidadão, que tenha também formação em valores morais, educação para a paz, né? Reflexão em cima de valores morais. Por isso que hoje os cristãos devem se empenhar, não é, nesse trabalho. Combater, porque o mal predomina no mundo, porque os bons são tímidos. Com entendeu? certeza. E Martin Luther King, ele dizia que o medo dele era o silêncio dos bons. É a pura verdade. Não é? E a nossa sociedade está precisando que alguém fale pelos que não podem falar. Exatamente. E no caso, você tem assim uma sugestão, essa pílula, você como doutor, essa pílula do dia seguinte, isso funciona? É saudável? Olha, essa pergunta ela é importantíssima para esclarecer às jovens, às mulheres, que a pílula do dia seguinte é abortiva, ela tem vários mecanismos, mas ela impede a fecundação, quer dizer, a junção do espermatozoide com o óvulo, e ela impede também, ela pode impedir a nidação, quando chegar no útero não implantar, né? E aí, mais uma coisa gravíssima, nada disso é dito às mulheres, que é uma dose imensamente grande de hormônio em cima do organismo da mulher. Então, já se conhece, já se tem notícia de que adolescentes já fizeram uso de 100 pílulas do dia seguinte, porque é divulgado como sendo contraceptivo de emergência e não é. Na minha humilde opinião, porque eu tenho alguma experiência, não sou velha, mas também não sou nova, né? Eu acho que a gente vai daqui uns tempos e ver, infelizmente, muitos casos de câncer de mama, de colo de útero e de ovário, porque é uma dose cavalar de hormônio no organismo da mulher. Quer dizer, e ela proporciona abortos, né? Não, olha, está correto, microabortivo. Mas dizer que ela é microabortiva. Mas, na verdade, nenhuma mulher fica moderadamente grávida, levemente grávida ou intensamente grávida. Ou ela está grávida ou ela não está grávida, não é verdade? Então, ela provoca aborto mesmo Aborto verdadeiro. mesmo, porque se a pessoa tem um mês, tem um ano, tem 30 anos, se está em coma, se tem Alzheimer, não deixa de ser humano. E com o dignidade. DIU também, ele combate a gravidez fazendo pequenos abortos? Existe um tipo de DIU que ele pode realmente provocar o abortamento. Tanto que tem algumas orientações cristãs, de algumas religiões cristãs, que orientam a mulher que usa o DIU, ela usar a camisinha na época do período fértil, sabe? Então, assim, eu acho que é uma estratégia legal, não é? Então, era mais prático usar logo o ano inteiro, né? Toda a vida que precisasse. Com certeza. Porque a gente sabe que tem mulheres que engravidam usando o DIU. E tem mulheres que abortam por causa do DIU. É verdade. Doutora, e qual é a sugestão que a senhora daria, uma consideração final para as garotas, para as pessoas menos avisadas que estão pensando em fazer uma atitude tão séria quanto o aborto? Olha, na verdade, o aborto, ele é o infanticídio. A vida começa no momento que surge o zigoto
No momento que o espermatozoide se junta ao óvulo, ali já tem um DNA, um material genético que nunca mais vai se repetir. Não é a soma do pai e da mãe, é uma identidade única que vai se desenvolvendo. O bebê, quando nasce, ele vai desenvolver os pulmõezinhos dele com 8 anos de idade, não nasce pronto, não é uma folha de papel em branco. E a gente explicou que pode ser, e é uma agressão muito grande à criança, é matar a criança e é uma agressão imensa à mãe, que fica uma sequela que nunca mais ela vai esquecer. Não é? Então, o importante é a conscientização, planejar, não é? Procurar compreender que nos momentos de aflição, a pessoa que vai engravidar e que está se sentindo aflita, que ela lembre que Deus deu, Deus cuida. Mas é porque às vezes, doutora, muitas não contam nem com o apoio da família. A família mesmo às vezes Esse cobra. é o problema, esse é o problema. A família não dá apoio, nem a família, nem o parceiro. A mulher sente-se desamparada, sozinha, né? Então procure as pessoas que tem as instituições, por exemplo, o Movimento Brasil Sem Aborto, você vai na internet, tem lá todas as explicações, telefones, você pode ligar para alguma pessoa, pode ligar para mim, por exemplo, não é? Que a gente orienta, explica, mostra os bebezinhos na UTI neonatal, você vê bebês de... Olha, tem bebês que nasceram com 500 gramas na maternidade escola, que estão hoje com 1,70 m, sem sequelas nenhuma. E quando a mãe ou os pais cobrarem de um adolescente fazer uma atitude dessa, dizer assim, mamãe, você gostaria que fosse eu? Exatamente, porque uma coisa interessante é que as pessoas que batalham pelo aborto já nasceram, estão vivos, querem matar quem ainda não teve oportunidade, né? Então, procurar apoio também da sua religião, da sua rede de apoio religioso, na igreja, né? Um pastor, um padre. Então, corra para algum socorro. Que a igreja pode até formar um núcleo de apoio à gestante grávida que está se sentindo desamparada, levar profissionais para explicarem, né? Pediatras, obstetras, endocrinologistas, né? Faça qualquer coisa, mas não aceite esta ideia do aborto tão rapidamente. Tente, lute, né, doutora? Exatamente. O aborto, ele compromete a saúde emocional e psicológica e física da mulher e espiritual. Então, para a sua saúde mental, para a sua saúde física, a gravidez é sucesso biológico. Quantas mães que hoje, olha, mães que foram estupradas, que não abortaram, até agora não se conhece, dos estudos que foram feitos, nenhuma que tivesse se arrependido. Então, gravidez é sucesso biológico e Deus deu, Deus cuida. Com certeza. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Agradeço de coração o espaço e parabenizo pelo programa. Muito obrigada. Importante esse esclarecimento, né? E a gente está à disposição. Muito obrigada.